E olha, eu falava da Agroconsult há pouco, daqui a pouco nós vamos trazer aqui no Agricultura BR uma entrevista que o Walter Pulga Júnior fez com o André Pessoa, falando sobre grãos no Brasil. Esse é um assunto para logo mais, ele que fez essa entrevista, gravou essa entrevista ontem, mas agora participa conosco ao vivo para falar de um assunto extremamente importante. E um assunto importante para todo o sistema agroindustrial brasileiro, porque ele envolve cadeias produtivas distintas, como a do milho, como a de farelo, de suprimentos, mas principalmente da carne de frango. Isso por conta das medidas antidumping que foram anunciadas pela China. E tivemos já, durante essa manhã, logo cedo, alguns órgãos brasileiros se manifestando em torno da questão, como a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Mas quem fala sobre o assunto é Walter Pulga Júnior, que está ao vivo, direto de São Paulo. Pulga, é uma situação bastante complicada, uma vez depois de ter tido todo esse prejuízo causado por essa paralisação de caminhoneiros para o setor, e agora, quando se esperava uma retomada, vem essa situação relacionada à China. A China, que no ano passado foi responsável por adquirir quase 10% de toda a carne de frango exportada pelas indústrias que operam no Brasil. Pulga, boa tarde. Boa tarde. O anúncio da China de uma tarifação antidumping, né, contra a exportação de frango brasileiro, cobrando aí de 18,8% até mais de 38% sobre o frango que passaremos a exportar a partir de agora, é uma taxação do frango brasileiro, cai como uma bomba no setor avícola brasileiro. De fato, o setor já vem, desde o início do ano, sofrendo pressões constantes. Primeiro, um embargo da União Europeia, Fabiano. Depois, a greve dos caminhoneiros. Muitas granjas perderam animais por falta de ração. Outras perderam por falta de transporte. Tivemos problemas graves na avicultura. E quando a avicultura se recupera, vem essa taxa antidumping da China, como você diz, um parceiro importante do Brasil. A situação é muito grave. Eu conversei agora há pouco, aliás, a ABPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, manifestou um documento distribuído à imprensa, seu protesto diante dessa decisão do Ministério de Comércio da China. Agora, vale lembrar, essa decisão ela é provisória, ela vale, por enquanto, até agosto, quando será finalmente essa investigação encerrada. Há uma investigação no Ministério do Comércio da China contra operações que eles chamariam antidumping, né? A notícia circula em todo o mundo, viu? A Agência Espanhola de Notícias EFE divulgou esse assunto logo pela manhã, a Agência Internacional de Notícias Reuters, né? A antiga inglesa Reuters distribuiu também essa informação. Há uma repercussão internacional. O Brasil tem força muito grande nesse mercado internacional de frango, por isso há uma repercussão internacional. E agora há pouco eu conversei, Fabiano, com José Botura. Ele é diretor técnico da Associação Paulista de Avicultura. As empresas de São Paulo, do setor avícola, não tem muito peso na exportação brasileira de frango. Mas José Botura, diretor técnico da APA, da Associação Paulista de Avicultura, alertava o seguinte: se nós tivermos dificuldades para exportação do Paraná e Santa Catarina, onde estão concentradas, né, onde está concentrada grande parte dessa indústria avícola brasileira, nós teremos frango viajando para o Brasil inteiro. Esse é o comentário de José Botura. Lógico, esse frango de Santa Catarina e do Paraná, que teria dificuldade para exportação, lógico, ele será lançado em outras regiões do Brasil, pressionando as cotações do frango em diferentes regiões do país. Ele diz que esse fato é gravíssimo, é extremamente grave, e a Associação Paulista de Agricultura terá uma reunião já na segunda-feira para discutir o encaminhamento de movimentação junto ao governo para ver se elimina rapidamente esse tipo de obstrução. Bom, o que nós temos neste momento é uma pressão muito grande sobre aves no mercado avícola brasileiro. Mais uma preocupação para quem trabalha no setor produtivo, Fabiano. É com você. Tá certo, Walter Pulga Júnior, e hoje tivemos aí muitos órgãos se manifestando em torno dessa medida chinesa. Obrigado pela sua participação.